ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, versículo 3, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, é paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então veja só, aqui em João, capítulo 14, Jesus está fazendo a promessa. E de que lugar Jesus está falando? Da casa do Pai. Jesus está aqui revelando, não só apenas prometendo, mas ele está revelando que na casa do Pai há muitas moradas. Agora veja comigo, perceba, preste atenção, que antes de Jesus falar o que ele diz no versículo 2 e no versículo 3, da revelação e promessa, Jesus, ele dá uma direção para os discípulos. Jesus, ele dá um direcionamento para que os discípulos estejam vivendo posicionados nesse direcionamento. Jesus fala o que para os discípulos é essencial, o que eles precisam para que as suas vidas estejam guiadas e conduzidas perseverantemente, confiantemente nessa promessa. E o que é que Jesus diz? Jesus diz: creiam em Deus, creiam também em mim. O que é que a palavra do Senhor ela está dizendo aqui em Salmos 106, no versículo 24? Desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Deus, ele sempre soube, ele sabe, e ele sempre saberá, que se o homem não crer, ele não vai obedecer. Porque a descrença leva a não acreditar. E por não acreditar, você não vai aceitar. E a palavra do Senhor está dizendo que o povo de Israel desprezou a terra aprazível. Não creram na palavra do Senhor. E Jesus aqui está dizendo: credes em Deus, crede também em mim. Porque o que eu e você precisamos para não agir como esses que já estão deturpados, corrompidos e desviados, o que eu e você precisamos fazer é crer. O que tão somente é necessário é crer. Você não vai ver em nenhuma parte das Escrituras, em nenhum momento, nenhum profeta, nenhum discípulo, o Senhor, o próprio Senhor, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. O Senhor, ele nos mandando fazer algo
que ele sabe que a gente não é capaz. Quando o Senhor ele disse para os discípulos nesse momento, credes em Deus, crede também em mim, o que o Senhor estava dizendo é, acreditem no que eu estou dizendo e confiem as suas vidas nessa crença. Vivam por essa crença. Se a dependência de vocês confiantemente estiver nessa crença, então vocês me aguardarão. Vocês esperarão. Vocês se prepararão. Por quê? Porque estão crendo. Mas o que foi que aconteceu com o povo que não creu? Deus se irou e ele jurou que não entrariam na sua terra, que não possuiriam a terra. E a palavra do Senhor está aqui dizendo, no Novo Testamento, Jesus revelando, na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E ele diz, pois vou preparar-vos lugar. Olha, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. E aí, quando a gente vem aqui novamente para 1 Pedro, ou 2 Pedro, né? Capítulo de número 3, a gente vê a palavra do Senhor no capítulo 3, Pedro iniciando, dizendo que já é a segunda carta que ele está escrevendo, né? Com a intenção de ser uma exortação para despertar o ânimo sincero dos irmãos. Com os assuntos que ele escreve aqui na carta, né? Esse é o propósito da segunda carta. E aí no versículo 2 ele diz, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então veja só, o propósito é esse, né? Despertar com exortação o ânimo sincero dos cristãos, para que eles venham lembrar as palavras que foram ditas pelos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os apóstolos. E aí no versículo 3 ele diz, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja que fala, ele aqui está, Pedro está aqui nos revelando que as pessoas nos últimos dias iriam dizer. E o que tem acontecido? Exatamente o que está aqui escrito. Quantas pessoas você conhece que já desistiu do Senhor? Já disse assim, Jesus não vai voltar. Quantas pessoas? Inúmeras, várias, centenas. Muitas pessoas já perderam a esperança da volta de Jesus. Não só agora, mas como também há anos atrás. E muitas dessas pessoas morreram desacreditando da volta de Jesus. Muitas dessas pessoas se desviaram do Senhor. Hoje ainda continuam vivas, mas estão desviadas do Senhor. Porque desacreditaram e têm falado que o Senhor não vai voltar. Mas não é só nesse contexto de pessoas que desacreditaram, mas em um contexto de escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. E a pergunta deles é essa: onde está a promessa da sua vinda? Porque lemos em João 14, do 1 ao 3, que diz que Jesus, ele promete preparar lugar, voltar e buscar a sua igreja e levá-la para onde ele está.
E agora,